Quantos dias que você aguentaria ficar sem Instagram ou sem alguma rede social que você é aí viciado nela? Eu decidi compartilhar com você a minha experiência de ficar sem Instagram por 60 dias. Prazer, eu sou a Débora. Nesse canal aqui eu compartilho toda a minha jornada de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e falo também muito sobre autocuidado, autoestima, relacionamento. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal para poder me apoiar e a gente começar a construir por aqui uma comunidade que gosta de crescer e de evoluir, que deseja ter uma mentalidade forte, e já deixar a sua curtida logo agora de início, porque eu tenho certeza que esse conteúdo de alguma maneira vai te ajudar a evoluir para um próximo passo, ok? Vamos começar esse vídeo. Fazem 2 dias que eu desativei a minha conta do Instagram, tanto a minha conta pessoal quanto a minha conta profissional, que era onde eu compartilho, aliás, a minha rotina e as minhas experiências de vidas, com a intenção mesmo de ajudar as pessoas a evoluir, a construir uma mentalidade melhor, que esse é o meu propósito de vida. Eu decidi dar essa pausa no Instagram justamente porque eu senti que eu realmente precisava de dar uma parada, sabe? Eu precisasse voltar ao foco das coisas que são realmente importantes pra mim na minha vida. E por mais que a maneira como eu utilizava o Instagram era uma maneira que na minha cabeça era supostamente estratégica e intencional, eu comecei a perceber nos últimos dias, nas últimas semanas principalmente, que a utilização desse aplicativo do Instagram estava atrapalhando meu desempenho em outras atividades e, além de tudo, estava me gerando, me causando ansiedade. Então, exatamente por isso, eu decidi desinstalar o aplicativo e desativar o meu Instagram durante 60 dias, para que eu pudesse voltar ao foco, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre mim, para que eu pudesse aprender a dominar a ferramenta. E aí eu decidi compartilhar isso com vocês, e essa é a primeira semana. Não foi logo de cara que eu decidi que ia ficar 60 dias, mas a princípio eu pensei assim, olha, eu vou desativar isso, vou ficar assim, não sei quantos dias eu vou aguentar. Eu não tinha mesmo definido quantos dias, né? E aí eu desinstalei o aplicativo do meu telefone, mas ainda não tinha desativado a conta do Instagram. Mas, Débora, eu não precisava de tudo isso. Tá, eu sei, gente. Talvez para muita gente não precisava. Mas como eu senti a necessidade de fazer isso, e talvez você tenha sentido isso também, você esteja sentindo isso, eu respeitei esse sentimento. Sem culpa nenhuma, sem receio nenhum, porque eu estava realmente focada no meu propósito. Agora vamos falar aí sobre o primeiro dia sem Instagram. Foi um pouco estranho, não foi tão difícil pra mim o primeiro dia, justamente porque eu acredito muito que quando a gente tem o porquê das coisas que a gente está fazendo, fica muito mais fácil, né, a gente seguir firme naquele propósito. Mas eu confesso pra vocês que toda hora eu tinha aquele instinto mesmo de pegar o telefone, porque a coisa mais comum no dia a dia é a gente fazer isso. Você pega o telefone só pra poder olhar a hora, e quando você assusta, meu Deus do céu, já passou 2 horas do teu dia e você não sabe nem que horas são, sabe? Foi mais estranho pra mim nesse sentido, mas eu percebi uma coisa muito positiva também, que pra mim, eu super valorizo isso, é que eu me senti muito mais presente no meu dia. Gente, isso sem dúvidas foi assim, é um presente estar presente. A gente tem a mania e o vício, né? Não é nenhuma mania, pra muita gente é mesmo um vício. A gente carrega o telefone pra onde a gente vai. A gente vai no banheiro, vai com o telefone. A gente vai sair de casa, vai com o telefone. A gente vai pra academia, entre um exercício e o outro, tá ali mexendo no telefone. A gente não se sente, não se faz presente no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que eu percebi muito ontem, que fez muita diferença pra mim, que eu consegui realmente estar presente no meu dia. E isso, assim, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu mesmo no dia de ontem. E aí hoje, segundo dia sem Instagram, eu percebi uma coisa. Eu não comecei a perceber que eu tava trocando 6 por meia dúzia? Cara, é terrível. Como que a gente tem o poder de fazer... Como que a gente tem a capacidade de fazer isso, de se auto-sabotar quase que o tempo todo? Eu larguei, entre aspas, 2 aspas, tá? O meu vício, entre aspas, no Instagram, pra poder
começar a jogar e cair no vício do jogo. E, gente, eu parei, pensei, eu tô assim, calma, olha, vamos jogar assim, vamos ter esse joguinho aqui, porque ele é legal, tu gosta dele, mas vamos determinar um tempo pra tu jogar, um momento certo, e que não seja toda hora que você abra esse aplicativo, Débora, toma cuidado com isso. Eu andei dando uma pesquisada, eu assisti e ouvi podcast de coisas que me façam evoluir. Tem muitas áreas da minha vida que eu ainda quero realmente desmistificar algumas coisas, que eu ainda quero realmente entender alguns conceitos, entender por que eu faço, que eu ajo de algumas maneiras. E aí hoje, né, eu tirei um tempo para poder pesquisar um curso que eu quero fazer e depois eu compartilho isso com vocês daqui a um tempo. Fiquei pensando um pouco sobre a minha fé, sobre as coisas que eu quero pro meu futuro. Fiquei me questionando muita coisa. Hoje eu já chorei, já me emocionei. Isso me traz uma satisfação muito grande, porque eu percebo que sem querer e sem eu perceber, o Instagram, né, e as redes sociais de um modo em geral, aos poucos, sabe, tava tirando isso de mim, de correr atrás dos meus objetivos com tanto gás, né, com tanta ênfase e com tanto foco, que é o que eu preciso. Então é isso, primeiro dia, segundo dia resumido, vamos pro terceiro dia. Terceiro dia sem usar o aplicativo. Agora são 8h05 da manhã, 8h06. Eu já estou acordada desde as 5h30, porque eu coloquei meu telefone para despertar e eu esqueci de mudar isso durante a semana. Eu ainda não comentei com vocês, mas antes mesmo de fazer, né, de desinstalar o aplicativo, eu já tenho tentado há algum tempo adaptar a minha rotina de uma maneira que eu consiga realmente fazer as coisas que eu quero e que eu preciso de fazer durante o dia, sabe? Eu ainda tô nesse processo de entender mesmo qual que é o melhor horário para eu acordar, qual que é a melhor atividade para eu fazer, para eu desenvolver durante a manhã. E aí hoje eu acordei 5h30 porque meu telefone despertou. Eu vi um devocional, que é uma das coisas que eu quero implementar no meu dia a dia. Eu não senti aquela necessidade de abrir alguma rede social para ficar vendo as coisas, ver se tinha alguma curtida, algum comentário, alguma mensagem assim, de alguma coisa que eu tenha postado. Eu achei uma coisa diferente, né? Vamos ver como vai ser esse dia de hoje. Cara, eu não senti falta nenhuma hoje de ter Instagram. É uma coisa muito louca. Só assim, quando eu fui conversar com a minha amiga e ela falou comigo assim, olha, eu vou te mandar o contato, né, o Instagram de fulano de tal, pra você entrar em contato com ele e conversar mais sobre esse assunto que você tá querendo saber. E aí eu falei com ela assim, olha, eu estou sem Instagram. E aí eu me senti assim, meio que parece que eu tô fora da terra, né? Parece que eu tô fora das coisas que estão acontecendo. Mas ao mesmo tempo é muito engraçada que eu não tenho essa sensação que muita gente tem quando desinstala o aplicativo, de tipo, sentir que eu estou perdendo alguma coisa. Muito pelo contrário, eu sinto que eu estou ganhando. E é uma loucura, né? Porque quando eu penso no tempo que eu perdi ali dentro do Instagram, mesmo sem querer, que é o que a gente muitas vezes faz, a gente não percebe. E aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse com o Instagram, eu acho que nem sequer eu estaria conseguindo resolver metade das coisas que eu já resolvi durante essa semana. E é uma coisa muito louca, porque a gente não percebe que tá fazendo isso, sabe? A gente não nota que tá deixando de fazer coisas que são realmente importantes pro nosso futuro, simplesmente pelo fato de estar ali enfiado dentro do aplicativo. E eu não quero com esse vídeo de maneira alguma trazer a mensagem pra vocês de falar assim, saiam do Instagram porque aquilo não presta. Porque como eu produzia conteúdo também, eu acompanhava muitas pessoas, né? Acompanho muitas pessoas através do Instagram, pessoas que realmente agregam coisas na minha vida. Eu sei que tem muita coisa boa lá dentro, sabe? Só que eu sei também que muitas das vezes é difícil da gente ponderar, é difícil da gente equilibrar isso, né? Coisas que são importantes da gente fazer, a gente deixa de fazer muitas vezes, simplesmente pelo fato da gente estar ali o tempo todo conectado
conectada, a gente está ali o tempo todo consumindo conteúdos e conteúdos assim que não fixam na nossa mente, porque são conteúdos que foram criados mesmo para dar essa sensação de dopamina. Então a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E a verdade é que tanta informação ao mesmo tempo, imagina. Cara, eu não sei se você já desinstalou, já testou desinstalar o aplicativo. E não tô falando agora só de Instagram. Eu estou falando aqui o tempo todo de Instagram, porque é aonde eu gastava muito meu tempo. Então é aonde eu estou fazendo a minha experiência. Imagina, se você gasta esse tempo todo, a sua energia toda ali, se você passa 2 horas rolando o feed, seja no Instagram ou rolando ali o TikTok, né? Ou é mesmo aqui os shorts do YouTube, quanto de informação é possível ficar dentro da sua cabeça e de vendo tudo aquilo que o algoritmo tem te entregado? É impossível a gente conseguir absorver toda a informação que a gente tem no dia a dia. A gente não consegue observar nem o que está acontecendo à nossa volta. Imagina só a gente fixar, né, o tempo todo essas informações que muitas vezes são aleatórias, porque é o que o algoritmo entrega pra gente. Faça isso por uma experiência, talvez por curiosidade, para você saber como que vai ser o seu comportamento e tente observar como que vai ser realmente, né, como você vai lidar com as suas frustrações, com o seu tédio, porque muitas das vezes a gente abre um aplicativo ou um jogo, né, simplesmente para fugir daquele momento de tédio. Fica um dia sem carregar o telefone, sem levar o telefone para todo lugar que você vai e ver como que você se comporta, porque muitas das vezes a gente está aqui com o telefone o tempo todo na mão e usa dessas ferramentas, né, desses aplicativos pra gente simplesmente se distrair e fugir da realidade. E vamos pro dia 4, né? Que eu já perdi a conta, gente, eu tô nesse vibe. De debate lá de mesa redonda. Eu não posso te dizer hoje. Oi, gente. Aquela coisa bem tentando fazer mesmo uma coisa mais real possível pra vocês. Eu tô assim bem de boa com essa situação de estar sem Instagram. Antes de desativar meu Instagram, onde eu compartilhava, né, as coisas e tudo, eu não avisei pra ninguém, nem da minha família, nem a minha família sequer sabe que eu estou sem Instagram. Não tem me feito tanta falta, sabe? E é uma coisa engraçada, né? Eu não desativei o TikTok, né, e as outras redes sociais, foi mesmo só o Instagram, justamente porque era onde realmente gastava muito do meu tempo, da minha energia, era algo que me trazia muita ansiedade. Os aplicativos eu mal abro, e quando acontece de eu abrir, eu só abro e, tipo, não fico lá nem 5 minutos da minha vida. Não sei dentro desses 60 dias, né, o que é que vai acontecer de diferente, mas eu tenho uma coisa bem legal pra compartilhar com vocês aqui. O simples fato de eu estar sem Instagram parece que tem gerado em mim o desejo de colocar em prática muitos projetos, né? Muitas coisas que eu já tinha vontade de fazer. Inclusive, esse canal que você tá me acompanhando é um dos projetos que eu sempre quis fazer. Eu sempre compartilhei aqui na internet desde 2016, né? A minha rotina, meu dia a dia, mas sempre foi de uma maneira muito pontual. Por exemplo, quando eu passei pela transição capilar, eu tinha esse ponto. Então, eu não falava de tantas outras coisas, sabe? Eu falava sobre o mundo da beleza, entre aspas, e um pouco sobre autoestima, mas depois eu comecei a falar sobre outras coisas, comecei a mostrar um pouco mais a minha rotina e parei, né, eu alisei uma época o meu cabelo e parei de falar sobre transição de capilar, sumi um pouco da internet. Eu tive a minha fase de empreendedora, postava muito, né, no Instagram da loja, falava, fazia muitos provadores, tirava muitas fotos, estava ali muito presente. Depois teve essa fase que eu me mudei para Portugal e eu continuei compartilhando isso, mas de um modo em geral, eu hoje, Débora, olhando, eu observo que nunca foi sobre só uma experiência que eu tava vivendo. E hoje eu tô pensando assim, cara, como que eu não acordei pra vida antes? Porque sempre foi muito mais de mostrar pra vocês, né, a minha intenção e o meu propósito sempre foi muito mais ligado a realmente mostrar pra vocês o quanto que a gente pode se desenvolver mentalmente, né, o quanto que a gente pode evoluir, e essa sempre foi a minha intenção.
apesar de sempre ter sido esse o meu propósito, eu nunca tinha caído a ficha na real de como que eu poderia trazer conteúdo aqui na internet, agregando todas essas minhas experiências, né, que eu vivi, e de uma maneira que eu pudesse influenciar positivamente a vida de outras pessoas, das pessoas que viessem a me seguir. Então, assim, eu tenho observado que essa semana eu tenho tido muito mais, como que eu posso dizer, muito mais atitude no quesito de colocar em prática, né, de praticar realmente os projetos e os sonhos que eu tinha. E esse canal aqui é um dos projetos, e eu decidi criar um canal do zero de novo, justamente para, né, ter essa questão do algoritmo, para eu não misturar também os assuntos, porque o outro canal que eu tenho, que parte da minha história eu gosto e eu quero manter ele ali, só que eu vou focar muito mais nesse canal aqui agora. Então esse aqui é um ambiente pra gente, pra eu compartilhar todas as minhas experiências, sempre voltada nessa questão de desenvolvimento pessoal, porque é algo que me acompanha e é algo que vai me acompanhar aí o resto da vida, porque é um assunto que me interessa muito, e eu sei o quanto que consumir esses tipos de conteúdo me ajudaram, sabe, a crescer, a evoluir mentalmente, a olhar mais pra mim e depois olhar mais pro outro, a saber, né, a ter a inteligência, né, e a sabedoria de saber fazer escolhas que façam bem pra mim. E então eu tô muito feliz com isso. E outra coisa, coloquei aí em atitude um desejo no meu coração, que era criar o meu podcast. Basta evoluir. Olha só, um projeto novinho. Vou postar aqui os episódios do podcast também, sem dúvida. Mas vou postar de uma forma diferente e eu tô muito feliz. Hoje mesmo eu terminei a gravação de já tinha feito o roteiro, e eu tenho observado que o simples fato de ter deixado, né, o Instagram de lado, parece que saiu um pouquinho de um peso, sabe, de mim, um pouquinho daquela ansiedade que eu tinha de ficar postando e tudo, né, toda aquela regra, né, e não pode sumir dos stories, não pode isso, não pode aquilo, e então parece que eu tirei um pouco desse peso, e agora tô sentindo que as coisas parece que realmente já estão, né, fluindo mais naturalmente e pro caminho que eu desejo trilhar daqui em diante. E é isso, gente, eu tô muito feliz, de verdade, e eu acho engraçado como que essa pauta de desativar o Instagram, pra muita gente, as pessoas acham que a gente tá mal quando a gente desativa, e na maioria das vezes é um sinal, sim, mas eu posso dizer que no meu caso não tem nada a ver com isso, né, eu não estou mal, muito pelo contrário, estou muito bem, apesar de muitas coisas que acontecem aí no meu dia a dia que eu não consigo compartilhar com vocês e que vocês não, muitas vezes nem fazem ideia, eu tô muito bem. Obrigada. Só eu sei o quanto que eu precisava desse cafezinho aqui agora. Meu Deus do céu. Eu tô assim, meio quebrada, sabe? Eu acabei de voltar da corrida, fiz uma caminhada, fiquei ali no parque, bem calminha. E é a primeira vez que eu fui no parque sem ter rede social. E eu sempre tinha o costume de, quando eu ia lá, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes eu compartilhava com o pessoal lá, porque, né, eu sempre mostro a minha rotina. E aí eu senti um pouquinho de falta do Instagram, tipo, não foi um sentimento que fosse relevante o suficiente pra eu ter esse desejo de instalar o aplicativo novamente. Então, assim, ontem eu não consegui aparecer aqui, mas foi porque eu trabalhei, né, ontem. E aí depois eu cheguei em casa, gente, eu só queria descansar. Sério, eu não tava mesmo com o pique de gravar. E como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu sou uma pessoa que respeito muito. Eu sei das coisas que eu quero fazer, que eu tenho de fazer, mas eu respeito muito o que eu tô sentindo. E respeito muito o meu corpo. Então eu senti que eu devia ficar tranquila, assistindo as minhas coisinhas. Eu gosto muito de assistir vídeos aqui no YouTube também, acompanhar canais e ver podcasts e tudo. E aí eu fiquei fazendo isso, e hoje
eu já acordei assim mais disposta, né, a produzir conteúdo. Já fez aí uma semana completa que eu tô sem usar que eu tô sem o aplicativo no celular, e eu simplesmente percebo que, cara, eu tô voltando o meu foco para as coisas que eu queria fazer, né? E foi esse o meu propósito, né, de desinstalar o aplicativo. Então esse vídeo aqui e esses episódios, né, mostrando como que tá sendo, é mais pra compartilhar com vocês e vocês perceberem que, cara, é só um aplicativo, sabe? E tem gente que realmente é viciado naquilo e não consegue passar um dia, né, sem ver rede social e tudo. E a gente tá muito viciado em telefone. Eu lembro que uma das coisas que talvez tenha impulsionado, né, em mim ter essa atitude de desinstalar foi por eu ver vários criadores de conteúdos que eu sigo falando mesmo sobre esse uso excessivo das redes sociais e do celular. E é isso, eu vou continuar trazendo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aqui nos comentários como que é a tua relação com as redes sociais. Isso é algo que é viciante pra tu? Você conseguiria passar uma semana, um dia, 3 dias sem o aplicativo, ou seria algo muito difícil para vocês? Eu quero entender um pouco dessa tua relação, né, com os aplicativos, para, né, obviamente também trazer mais pautas e ter mais assuntos pra gente falar aqui sobre isso. É isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, e se você não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva, curte o vídeo e beijinho, até o próximo vídeo.